Olha que legal, hein? Estamos chegando mais um Cenário da Bola para você, edição de número 30. Eu sou o Carlinhos Nau, comigo tá ele, Nilson Duarte, porque eu sei que sozinho você não dá conta. Nilson, tudo bem com você? Olá, Carlinhos, tudo bem? Vamos lá com mais um cenário da bola aqui na Rádio Atitude Online. Ótima segunda, ótima terça, também ótima quarta para quem tem jogo na Libertadores América. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, hein? O São Paulo, o Palmeiras, os dois paulistas que brigam por vaga e a decisão é nessa quarta, Nilson. E por falar em decisão, em fase decisiva, o São Bento empatou com o Primavera, fez até um bom jogo. O público que foi pequenininho, Walter Ribeiro, podia ser um público melhor e maior. Agora é outra fase, a expectativa é de bom público e da classificação. Porque o São Bento pega simplesmente quem? Ora, pois? Mais uma vez, São Bento e Porto parece que querem bagunçar com o narrador gordinho lá do interior do estado de São Paulo. Esse rapaz torce para os dois times. Então É. lá, não acredito muito nessa coisa de conjunção, de conjunção astral, sei lá. Mas o que a Portuguesa aparece no caminho do São Bento e o São Bento aparece no caminho da Portuguesa é uma grandeza, né? Vamos É para uma mais grande. uma. Só um segue para as quartas de final da Copa Paulista, É Carlinhos. verdade. Oitavas de final, 16 clubes classificados, e aí nós vamos ter na próxima fase, né, na próxima rodada, as decisões. Nilson, parece que o São Bento vai jogar na terça-feira, uma mudança devido a um evento de cunho religioso que vai ter no SIC, já estava agendado há muito tempo. Mas vamos fazer o seguinte: roda a vinheta, é o cenário da bola. Fique por dentro do que rola no esporte. Rádio Atitude Online. Debate futebol. A opinião que pesa. Estamos chegando para valer, então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, já deixa seu comentário. Aqui tem prêmio para você, narrações de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, também do Bentão e o São Bento. Gostou do jogo, Nilson? Estava classificado, mas consolidou a segunda posição no grupo, né? Jogo importante, Carlinhos Nau, até para dar uma certa moral para o elenco do São Bento, na minha opinião. Enfrentando o líder da competição, jogando em casa, público pequeno, cerca de 600, 700 torcedores estiveram presentes no Walter Ribeiro. E, assim, eu gostei principalmente do segundo tempo, quando as substituições aconteceram. Mas é aquela coisa, para mim, e falei na jornada e repito aqui, para mim o É. Ademir Fezan ganha algumas peças que podem ser utilizadas, o Diego Farias é uma delas, me parece que para 15, 20, 25 minutos ele já tem uma boa condição, é um jogador acima da média para a disputa da Copa Paulista, pode ser importantíssimo nesse embate diante da Portuguesa. Existem situações complicadas em se enfrentar a Portuguesa, pelo menos para mim, né? E também é um time que tem um certo investimento, porém, a gente tem que sempre buscar ver esse copo meio cheio, né? O São Bento vai jogar no SIC com um gramado que é acostumado. E vai Sim. jogar no Canindé, que tem um gramado muito bom. Então, jogadores como o Diego Farias, por exemplo, podem render bastante. Vejo peças positivas nesse time do São Bento com velocidade. O Thiaguinho tá jogando muita bola, é importante a gente destacar. Assumiu o papel de protagonista. E aí, nem vou falar do Flavinho, porque senão vão falar que eu tô exagerando nos elogios pro menino, mas que vem bem. O goleiro, o João, que jogou também, foi bem demais. Foi bem. Flavinho Duarte, o novo ídolo de Nilson Duarte. Não, ele está muito bem, né? Não só nas entrevistas, com o que fala, como fala, mas é um jovem jogador, uma promessa. Acredito que já até uma realidade nessa Copa Paulista, vem fazendo bons jogos, jogando bem, se posiciona bem, toca bem na bola, sabe o que faz. E é um jogador criativo, um jogador que, quando tiver mais oportunidades, rodagem, ganhar mais experiência, minutagem, digamos assim, vai ser fundamental para o São Bento. Tomara que o São Bento consiga segurá-lo, Nilson. Já. Ele assinou o contrato esse ano, né? Há pouco tempo. O São Bento faz esse trabalho muito bem feito, né? Fez com o Lucas Lima, ampliando o contrato e depois acabou vendendo o Lucas Lima. Enfim, É. tem esse trabalho, né? E é legal ver uma nova peça. Tem o próprio Caian, né? Que foi pro Rio Grande do Sul, também veio da base, enfim, jogadores importantes. Mas eu queria destacar só mais uma coisinha em relação aos confrontos, Carlinhos Nau. É. O Rio Branco ficou fora.
do Rio Branco. Sabe Ah, aquela conta que tá falando, o quarto colocado, não sei o quê? Eu tô sim. aqui com os confrontos, não tem Rio Branco, gente. O Capivariano eliminou o Rio Branco. O Capivariano enfrenta o São Caetano, um dos melhores times da competição, um dos primeiros colocados também. Mas é isso. Não teve Rio Branco na sequência da Copa Paulista. É um time muito parecido com o São Bento. Tivemos aí 2 empates e eles ficaram pelo caminho, Carlinhos. Ficou pelo caminho e ainda bem que o São Bento conseguiu o empate lá, né? Empatou lá, né? Com o Rio Foi. Branco. E empatou E aqui também. empatou aqui, empatou lá, mas empatou também com o Primavera. Então foram 2 pontos, né? Depois daquela última vitória que o São Bento teve, foi a segunda na competição. Foi contra o Bragantino, né? Venceu, né? Se me fala a memória aqui. Não sei se minha cabeça tá ruim. Eu já O tô com a São Bento tabela venceu o aqui. Bragantino aqui. Venceu, né? Venceu. Então. Aí a gente ficou naquela de conta. Aí calculadora na mão, fazendo continha e tal. E aí, Nilson, ficou Vossen e Monte Azul. União São João e 15 de Jaú. Juventus e Taquaritinga. Comercial de Ribeirão Preto e Primavera. Coitado do Comercial, não vai aguentar. O Também acho que Primavera é não. um time bom. Capivariano vai pegar o São Caetano. Vai dar jogo bom. E São Bento Portuguesa, já falamos aqui, primeiro jogo o São Bento joga em casa, não tem data ainda, estão pleiteando terça-feira, 20 horas, né? Alguma coisa assim. Francana e Votuporanguense, Oeste e 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba pegou um time encardido, como diz o torcedor por aí, Nilson. Esses os confrontos. E qual a expectativa para o São Bento? Vamos colocar os personagens na tela, né? Agora. Claro, perfeito. E assim, a gente vem trabalhando praticamente todos os dias a fase ofensiva, né? Tem sido um problema nosso, a gente sabe disso e a gente vem treinando constantemente. A gente sabe que sempre você pega adversários, né, com as defesas bem postadas, também não é fácil, simples assim filtrar. Porém, a gente sabe que é um processo de evolução, que é natural, e a gente sabia que a gente tinha que classificar. E aí agora é um outro campeonato, uma outra competição. Acho que independente da nossa colocação de classificação, a gente está vivo, é 50% para cada lado. E realmente esse recorte aí do final, acho que até um pouco mais dos 15 aí, podemos falar até uns 30 minutos finais, foi quando a gente já começou a fazer as substituições. Acho que é um recorte importante que com certeza, tomara que eu não tenha que usar, né? Que aí vai ser uma situação mais de risco, mas é um recorte bom sim. E o jogo, então, foi bom, né, Nilson? O São Bento conseguiu bons momentos, teve alguns momentos difíceis, porque o Primavera é um bom time, mas esse futebol ainda pode evoluir mais. Gostou do Diego? Eu gostei do Diego. O Diego pode ser uma peça importante para o São Bento. Acho que o São Bento vem em evolução. Se o jogo for, de fato, na próxima terça-feira, não amanhã, a outra, também ganha um espaço um pouquinho maior para a preparação. É bem verdade que aí deve jogar na terça e no sábado, na outra semana, já no início do mês de setembro. Mas eu venho acompanhando uma certa evolução. O São Bento jogou com um time alternativo e algumas peças começaram e terminaram. Destaque para as laterais, tanto direita quanto esquerda. O Samuel Santos não jogou, o Barreto também não jogou, mas Cezinha foi bem, principalmente no ataque. E aí essa lateral, houve uma mescla, né? O próprio Marcelo Mineiro jogando naquele pedaço. O Renilson também é um lateral, é um zagueiro que também sabe compor o espaço ali pela direita. De uma maneira geral, eu gostei do São Bento. O São Bento melhorou a partir do momento em que algumas peças que já vêm buscando esse protagonismo entraram no segundo tempo. Então, repito, é importante você enfrentar o primeiro colocado da chave. O ideal, o mundo ideal, seria o São Bento vencer o jogo por 2-0. Devolver a derrota em Indaiatuba. Mas a gente sabe que o futebol é dinâmico, o campeonato também é dinâmico. Então esse empate diante do Primavera, a única coisa que doeu um pouquinho foi tomar gol do Fabrício Oia, né? A lei do ex imperando. Mas teve gol do centroavante.
esse ataque do São Bento não marca gol. Agora foi lá, né? Tivemos o gol do Alex Henrique e gol de camisa 9. É momento pro 9 aparecer, é momento. Fiquei torcendo muito por um gol do Marcos Nunes, mas ele não veio. Ainda torço por esse gol do Marcos Nunes, que é um cara que sabe fazer gol também, embora seja atacante pela beirada. Enfim, vejo esse confronto com a Portuguesa muito, muito, muito equilibrado. Tem que preparar o coração, porque a gente pode ter decisão por pênaltis nessa disputa aí, viu, Carlinhos? Verdade, Nilson. Vamos falar no próximo programa, a gente vai falar um pouquinho da Portuguesa e do confronto, né? Porque o nosso próximo programa Cenário da Bola antecede essa partida, que o São Bento está pleiteando para ser na terça-feira à noite no Walter Ribeiro. Mas aí você já sabe um pouquinho dessa Portuguesa, tem acompanhado, fez uma boa primeira fase, né? É uma primeira fase ok da Portuguesa, não foi a Portuguesa, a torcida da Portuguesa ela é ranzinza, e tem motivos para ser ranzinza, né? O torcedor da Portuguesa tem motivos para ser ranzinza. Foi uma primeira fase ok, para mim são times altamente equilibrados. O investimento da Portuguesa não é dos maiores nessa Copa Paulista. A Portuguesa visa se manter na primeira divisão no ano que vem, e no ano que vem tem o Campeonato Brasileiro da Série D, então eu fiquei com a impressão que deram uma enxugada na questão de investimento. Algumas peças importantes do time da Portuguesa, tanto do Sub-20 quanto do profissional, foram emprestadas nesse segundo semestre. Então eu vejo um confronto absolutamente equilibrado. A Portuguesa tem como pretensão na Copa Paulista apenas a classificação, apenas entre aspas, né? A volta à Copa do Brasil, que faz uma falta tremenda para a Portuguesa no que diz respeito a dinheiro, mas assim, não tem nenhum craque nesse time da Portuguesa, não tem nenhum jogador que você fala, olha, prestem atenção porque esse cara pode desequilibrar. É um time ajustado, o Alan Dotti é o treinador, nós conhecemos o Alan Dotti, ele foi auxiliar do técnico Paulo Roberto Santos, tem passagem pelo São Bento, ele treinou o Sub-20 da Portuguesa, que vem fazendo com o Alan Dotti bons campeonatos, e foi promovido nessa Copa Paulista. É um cara que é muito querido dentro da Portuguesa. É um confronto extremamente equilibrado. Eu acho que o campo vai nos direcionar, mas eu tenho a impressão que é um confronto extremamente equilibrado, Carlinhos. Verdade. Portuguesa e São Bento e Portuguesa. Lembrando, o primeiro jogo é mando do São Bento. O São Bento busca jogar na terça-feira no Walter Ribeiro, porque sábado tem um evento muito grande no Walter Ribeiro, ou no domingo, não sei. Acho que é no sábado. Eu acho que é no domingo, mas tem toda tem uma preparação de palco, palco, iluminação, sonorização, aquela coisa toda, e não dá tempo de montar do sábado para o domingo, com o São Bento jogando no sábado. Então, pleiteou o São Bento, a diretoria, para o jogo ser na terça-feira. Claro que na quinta, no nosso programa aqui, Cenário da Bola, estaremos trazendo informações precisas, concretas e já definidas de oitavas e final da Copa Paulista. Nilson Duarte, já ouvimos o técnico Fezan. Agora vamos ouvir o artilheiro do São Bento, o Alex Henrique. Ele que foi às redes, recebeu a bola, foi bonito o gol dele, e mais bonito do que o gol dele foi a sua narração aqui. E a galerinha estava no pleno piquenique aqui no nosso canal, quase voou pipoca para todo lado, viu, Nilson, na hora do gol. Vamos ouvir o Henrique falando aqui, o Alex? Alex Henrique, é gol de camisa 9, né? 9 tá em campo para fazer gol, fez o que se espera de um camisa 9 e tem experiência, né? Legal demais, Sim. Vamos ouvi-lo. Experiente, vamos acompanhar na tela. A gente teve um pouco de dificuldade no início de poder achar esses espaços entre linhas, né? Que foi colocado pra gente, porque eles vieram com uma equipe de alguns jogadores que não vinham atuando e a gente sabia que entre linhas ia ser importante, já que a linha deles quebra bastante, né? Os dois zagueiros quebram bastante, então é essencial ter um equilíbrio e também ter uma jogada individual. O Diego, se eu não me recordo, fez umas 2 jogadas assim, inclusive ele saiu uma cara a cara com o goleiro, né? Por felicidade a bola não entrou. Então acho que a partir dos 15 minutos, 12, 15 minutos, a gente começou a ter essa leitura e a gente começou a ter a oportunidade de gols.
né? Eu acho que é normal, né? Duas equipes que estavam na ponta da tabela, a gente sabia da dificuldade, mas a gente soube suportar, soube trabalhar também os pontos que eles apresentavam de falhas para a gente. Acho que em si foi um jogo bem truncado, duas equipes boas. Eu acho que a gente tem que absorver isso da melhor maneira possível, porque no mata-mata vai precisar de saber lidar com dificuldades para a gente poder passar de fase. Nilson, oportunidade de gol. E nesse jogo contra o Primavera, o São Bento teve muito mais oportunidades do que nos últimos 2 jogos, por exemplo, criando mais. Ele citou o Diego, que é um reforço importante, né? É algo que a gente vinha até destacando aqui no cenário da bola, né? A falta de oportunidades criadas. Você criar oportunidade te deixa mais próximo do gol, te deixa mais próximo da feitura do gol, digamos assim. Foi um gol importante também porque eu valorizo muito a bola parada, não sou maluco. Jogada ensaiada, a bola parada decide jogo, decide campeonato, decide classificação, decide tudo. Já deu resultado, né, pro São Bento. Porém, entretanto, todavia, normalmente o jogo ele está em movimento, né? Então é preciso também ter alternativas em movimento e essas alternativas, claramente, elas aumentam com o Diego Farias em campo. É um jogador inteligente, repito, ainda sente muito a questão física, é muito claro, principalmente na tomada de decisão do Diego Farias, mas não desaprende, né? O Lobo perde o pelo, mas não perde o faro. Se ele se posicionar um pouquinho melhor fisicamente, a impressão que eu tenho é que nos 2 jogos, tá? O Diego Farias pode ser uma peça importante a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Vai lá, Diego, mostra o seu futebol, cria as oportunidades. Acho que ainda não tem condição nem para 45 minutos, mas é um cara extremamente importante. Não só ele, como todos aqueles que a gente já citou aqui, o Thiaguinho, o próprio Flavinho, são jogadores, e tem ainda o Marcos Nunes, né? São jogadores que, como o Alex falou, que você tem que às vezes romper as linhas, né? Através do drible da jogada individual, porque às vezes só no toque de bola, a marcação muito forte, você não consegue. Isso tem sido uma tônica, inclusive em outras divisões do futebol brasileiro, como por exemplo na Série A. O São Bento, então, classificado, bom demais para o torcedor, bom demais para o clube, e a gente vai estar por aqui acompanhando sempre de perto o Esporte Clube São Bento, que agora enfrenta a Portuguesa de Desportos, 8ª de final da Copa Paulista, Nilson. É isso, é se preparar, acreditar. Acho que o São Bento tem que acreditar que pode continuar na Copa Paulista, acreditar que pode vencer esse confronto diante da Portuguesa. Enfim, tá todo mundo no mesmo balaio agora. É um novo campeonato, eu tenho sido repetitivo nessa questão aqui, mas é porque tá ainda muito vivo no nosso coração, né? A Série A2 esse ano foi um campeonato na primeira fase, no mata-mata, na primeira perna do mata-mata, o São Bento ficou para trás e tudo feito anteriormente, não é que não valeu nada, mas não valeu nada na questão do acesso. Então, o São Bento tem que encarar essa segunda fase, esse mata-mata da Copa Paulista, como um novo campeonato, bola para frente, tem que respeitar a Portuguesa, evidentemente, mas tem que acreditar, o São Bento tem condições. E, no mínimo 2.000, 2.500 torcedores, até porque a torcida da Portuguesa, ela não é grande, ela não é gigante, mas ela comparece. Se for terça-feira, 8 da noite, eu acredito aí pelo menos nos 500 torcedores da Portuguesa no Walter Ribeiro. Então, que seja feita uma mobilização do São Bento, da imprensa, dos torcedores nas redes sociais, para chamar, é mata-mata, de novo é mata-mata e de novo é diante da Portuguesa na Série A2. O título ficou para a Portuguesa em 2022, embora o São Bento tenha feito bons jogos, quem sabe agora, aliando bons jogos com a classificação para as quartas da Copa Paulista. Eu me lembro bem desse jogo, a torcida do São Bento foi ao Canindé, da Portuguesa também veio aqui para Sorocaba, né? O jogo foi em Sorocaba mesmo, né?
Não tô falando besteira, não. Um K. Eu lembro desse jogo. É que eu tava embaixo da torcida da Portuguesa. É. Por isso que eu não lembro da torcida, mas ela estava, Não, compareceu. Sim. Eu me lembro desse jogo, foi um jogo muito bom, foi um jogo bem jogado. Parece-me que empatou aqui, né, Nilson? O goleiro da Portuguesa, não vou lembrar o nome dele agora, o Tomazella não jogou. Jogou... Não lembro o nome do goleiro, ó. Foi 1-1. Foi 0-0, acho. Foi 0-0. E o goleiro da Portuguesa pegou até... Foi. Pensamento. Eu acho... Lembrei. Esqueci o nome do goleiro. Ele estava na Portuguesa Santista esse ano. Não lembro o nome dele. Mas foi a melhor atuação individual de um goleiro que eu vi no SIC. Pegou assim tudo. Pensamento. Tudo. Eu me lembro disso. E lá nós tivemos o Diego Costa, que jogou no São Bento. Depois série, foi. E ele decidiu lá na bola parada. Não sei se é Diego Costa, minha memória na segunda-feira, todo dia ela é ruim, na segunda-feira é pior. Mas aquele grandão, camisa 10, tem o corte de cabelo igual do Carlinhos Nau. Ele decidiu lá em 2 bolas paradas, uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, a Portuguesa foi campeã. Mas vira página. A gente já está falando de 2 anos, mais de 2 anos atrás, quase 2 anos e meio. Então, dá para o São Bento buscar alguma situação envolvendo a classificação. Acho que tem que acreditar. O torcedor tem que vestir a camisa, tem que incentivar. Aliás, parabéns para a torcida do São Bento, recepcionou os jogadores. E no começo do jogo, o Batuque já estava lá, incentivando, fazendo barulho. Eram só 600, 700 torcedores, mas mesmo assim o clima fica diferente. Organizadas do São Bento, estejam presentes na arquibancada antes do início do jogo, antes dos jogadores subirem para o gramado. Vocês fazem a diferença. E quem sou eu para dar conselho ou fazer pedido? Mas a gente sabe que o São Bento tem 2 organizadas que possuem instrumentos. Por que não, né? Uma união agora, nessa fase final, pode ser que eu esteja sendo inocente ou utópico, porque tem toda uma questão envolvida histórica. Sim. Mas o São Bento é maior que qualquer torcida, né, gente? O São Bento é maior que qualquer jogador, é maior que qualquer torcida. Por que não combinar? Vamos cantar aqui, vamos esquecer os cantos que falam só o nome da torcida, vamos exaltar o São Bento e vamos incentivar esses atletas. A hora é agora. A hora é agora. E eu tô sentindo falta no São Bento aquela entrada e aqueles cânticos iniciais quando você grita o nome de cada jogador, né? O nome Também, do lateral, depois o nome do... Ontem eu vi isso no Allianz Parque, e se a gente já fechou o São Bento, lembrando de mata-mata, adivinhe alguns torcedores que eu encontrei ontem, nesse último domingo, no Allianz Parque. Da onde são, Nilson Duarte? Da onde são? Lembra o mata-mata desse ano aí, ó. Do Rio de Janeiro? Não, São Bento. De Bauru? Bauru, rapaz. Não, deixa pra lá isso aí. Esquece isso aí. Tinha os caras de Bauru lá, eu falei, eu sou de Sorocaba. E eles subiram, né? Eles subiram. E eles subiram, né? O Norusca tava quase morto, né? 15 Jaú, Noroeste, a Ameriquinha de Rio Preto, baita estádio que tem lá, não sei se você já foi lá no Teixeirão, baita estádio, e não tem um time na primeira divisão. E uma cidade igual Rio Preto, fantástica. Se não for igual Sorocaba, é maior, mas de um nível... e não tem um time na primeira divisão. E aí você vê times, cidades, Mirassol, né? Mirassol é Aparecidinha, perto de Sorocaba. Lá em Rio Preto, Mirassol é como se fosse aqui Aparecidinha. É uma cidade que fica a 10 quilômetros, pequena, claro que agora cresceu, já estive lá tem mais de 10 anos, e tem o Mirassol na primeira divisão, né? E na Série B do Brasileiro, fazendo bom campeonato, né? Então eu encontrei ontem alguns irmãos lá de Bauru. Aí eu falei do lanche, do Bauru, não falei muito de futebol. É melhor. E a coxinha de Sorocaba é melhor que o Bauru também. A coxinha da Real é melhor que o Bauru, da cidade de Bauru. Isso porque você não comeu a coxinha com massa de queijo da Dona Gil. Aí você vai ver o que é coxinha. Ah, rapaz, é bom demais, né? Olha, Nilson, então fechamos o São Bento, que agora vem numa preparação para possivelmente na próxima terça-feira, mais de uma semana, né? Enfrentar o primeiro confronto, enfrentar a Portuguesa no primeiro confronto dessas oitavas de final. Expectativa
do São Bento avançar. E eu conversei com o Almir Laurindo, que é o presidente, e há possibilidade do São Bento trazer novos jogadores, viu? Há possibilidade do São Bento trazer novos jogadores, contratações, para reforçar esse time, aí fica melhor ainda, né? É importante dizer que o São Bento, essa diretoria do São Bento, tem um bom relacionamento com os jogadores que já passaram pelo Azulão de Sorocaba, né? O Coutinho, por exemplo, estava na arquibancada. Estava no Walter Ribeiro, Existe um burburinho, digamos assim, que o Coutinho seria uma opção pro ano que vem, para a Série A2 do ano que vem. Boa opção, né? Mas, de repente, né, já tá aí, como diria o Chico da Tiana, tá à toa mesmo? Ou eu nem sei se ele tá à toa, tá, gente? Nem sei se ele tá com algum time, se ele tem contrato assinado com alguém, mas tava no SIC. Tá. Para traçar um paralelo, o Giovani, aquele ex-Corinthians, quando chegou ao São Bento em 2016, o primeiro contato dele foi na arquibancada, foi assistir um jogo da Série D e estava sem clube, como diria o Chico da Tiana, estava à toa mesmo e foi importante naquele time junto com o Magrão, junto com o Anderson Cavalo, enfim. Não estou dizendo que o São Bento vai contratar o Coutinho, estou dizendo que o Coutinho estava no SIC. Você lembra do técnico, o Vieira, o Edson Vieira? Quando ele veio para o São Bento, mais de 10 anos atrás, hein? Mais de 10 anos atrás, o São Bento estava na Série A3. Foi numa noite o São Bento jogando, não estava bem, alguém viu, você viu quem está na arquibancada? Quem? O Edson Vieira. Eu nem o conhecia, Nilson. Aí fomos atrás, tá, o Edson Vieira, e aí teve um rebuliço no vestiário, não sei se você soube disso. Lembra disso ou não? Lembro. Alguns jogadores queriam ele e outros jogadores falaram, o Edson Vieira não, ele é muito não sei o quê, ele é muito tal e coisa, ele é muito isso e aquilo. Acabou que ele veio e o homem desfilou no caminhão do bombeiro, hein? Eu lembro disso, eu fui pro viaduto Jânio Quadros com a câmera desse tamanho, tinha programa na NET em Sorocaba, no canal 16, para esperar o corpo de bombeiro passar com jogadores do São Bento. Ai, me lembro agora, tinha aquele camisa 10, como era o nome dele? Fortinho, não lembro. Um monte de jogador que eu nem me lembro. E acho que o Brasília tava, né? O Brasília tava, né? Eu acho que não lembro. Brasília tava. Eu lembro do Pirata, do Gabriel Pirata, do Enal, enfim, de alguns jogadores. Mas o Brasília tava sim, o Brasília veio. Não lembro. Ele tava e tinha aquele que tem escola agora de futebol em Sorocaba. O Cremonte. É esse mesmo, o Cremonte e outros jogadores. Lembra do lateral esquerdo que apelidaram ele de... O nome dele era não é o Cortez. O Cortez. O Cortez. Acho que é Gilberto hoje, o nome dele, né? Aí virou Cortez. Hilgert, é um nome diferente. Cortez joga com um amigo meu em Araçoiaba da Serra hoje. Inclusive, estava falando com ele anteontem. Verdade, que legal. E aí, então, eu também vi pela primeira vez. Então, todo mundo que vem, tá na arquibancada, é porque veio para conversar com alguém, para acertar alguma coisa, tal, aproveitou para ver o jogo. Tomara, o Coutinho é uma figura que o torcedor conhece, um reforço bom, né? Eu acho que seria fantástico. Sim. Em qualquer instância, digamos assim. Então, para a Copa Paulista, melhor, né? Mas para a Série A2 também já é um nome interessante. Muito interessante. Fechamos o São Bento para sofrer com a Série A? Vamos lá. Eu não tenho sofrimento nenhum na Série A. Pega a pipoca e bora. Tem gente que está sofrendo na Série A. Eu sofri ontem com a arbitragem, mas depois eu vou falar. Olha, os paulistas no Brasileirão, vamos falar do Corinthians que jogou no sábado, fez um gol, o VAR anulou o gol do Corinthians, aliás, bem anulado, porque realmente estava impedido. Ou foi uma falta, não sei, alguma coisa, o VAR tá achando pelo em ovo em tudo quanto é lugar, né? Fluminense e Corinthians 0-0. Foi justo? Você chegou a ver o jogo ou não, Nilson? Sobre o Campeonato Brasileiro, em especial nesse fim de semana, eu vi Flamengo e Botafogo. Esse eu vi. Esse eu não vi, eu não vi nada. Então você fala do Flamengo e Botafogo porque eu não vi nada. Sei que foi 4-1. Porque eu não vou contar a história aqui para os não, assisti, acompanhei. Não, eu consegui acompanhar apenas um jogo do Brasileiro nesse fim de semana e foi Botafogo e Flamengo. E, aliás, que surra, hein? Podia ser mais, surra, viu? Né? Que surra, né? Eu acho que isso é ruim pro Flamengo na sequência, mas ele vai jogar lá na Bolívia, né? É na Bolívia, né? Então não vai fazer diferença. Se fosse um jogo aqui no Brasil, alguma coisa, seria
alguma coisa assim, igual ontem, a Manu foi entrevistada. Sabe o canal A Rede TV? Sim, Então, tem o programa do Ivan Moré. O Ivan Moré era da Globo, dispensaram ele. A besteira que esses caras fazem, né? Um cara sensacional. O Ivan Moré que começou aonde? em Sorocaba. Em Sorocaba, gente finíssima. Ele tem um programa na Rede TV e entrevistaram eu e a Manu, você acredita? Espetáculo. Chegando no Allianz Parque, sobre o jogo de quarta-feira. Sim. Então vai quarta-feira pro ar. E ontem foi um jogo assim, clássico é clássico, né? Fechando o Fluminense e Corinthians, foi 0-0, ficou ruim para os dois. Um pouquinho melhor para o Corinthians, que sai da zona do rebaixamento, mas tem jogos a mais do que os seus concorrentes, Nilson. Daqui a pouco eu trago a classificação. O outro paulista que jogou, o Bragantino, perdeu do Fortaleza, que também perdeu a liderança pro Botafogo, que goleou o Flamengo por 4-1. Que mais de paulista nós temos? Mais nada, né? Só mesmo São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, 2-1 ontem no Allianz Parque, 35 mil torcedores. E uma arbitragem medonha. Dizem que o Rafael Claus é palmeirense. Já fizeram piada, postaram ele com a camisa do Palmeiras. Se ele é palmeirense, Nilson Duarte, imagino se ele fosse corintiano, que teria sido ontem. Aí complicava, hein? Aí salgava. Mas Demais. A crise da arbitragem, ela é lastimável no futebol brasileiro. Eu repito, o VAR chegou com a promessa, digamos assim, do fim das injustiças, mas não é isso que a gente vê. A interpretação continua sendo mais importante que a imagem, e aí a gente vê muita coisa mal interpretada nessa arbitragem de uma maneira geral. Nilson, vou te falar uma coisa. Não é novidade, mas é só para lembrar, porque tem tanta coisa e tanto detalhe, tanto assunto, né? E o futebol, ele é feito assim de muita coisa. Se você colocar 100 câmeras no estádio filmando coisas diferentes, cada um de um ângulo, você vai achar coisas diferentes, não só do jogo, de VAR, de técnica, mas de posicionamento, de ações, de tudo. O que hoje o bandeirinha faz no jogo? Ele apenas levanta o seu instrumento para falar, lateral foi para cá, lateral foi para cá. Porque não tem mais função. O impedimento antes do VAR era uma coisa muito legal. Por quê? O bandeirinha ficava na linha, ele levantava o seu instrumento, dava impedimento. Agora, ontem, eu peguei aquele ingresso que quase que você não consegue, né? Mas a Manu entrou lá e conseguiu alguns ingressos, 2 para a gente ir para o jogo, e eu estava bem na linha do impedimento na hora que anularam um dos gols do Palmeiras. E o jogador do Palmeiras estava 2 metros atrás da zaga do São Paulo. Não tinha impedimento nenhum impedimento. E o bandeirinha levantou, dando impedimento. A função do bandeirinha hoje mudou. Ele levanta, dá impedimento e para. E aí o jogo já deu sequência, porque ele levanta a bandeirinha depois da conclusão da jogada, e aí o VAR entra em ação. Jogaram toda a responsabilidade por um tal de VAR, árbitro de vídeo, alguma coisa que eu esqueci, esse VAR. Tá esquisito, tá chato o futebol. Por quê? Comemoramos o gol, aí não valeu. Vai para análise. E aí depois você comemora de novo. Nesse quesito ficou bom. Comemora 2 vezes, né? Quando comemora 2 vezes até que é bom, né? Eu falei demais, você ficou muito quieto. Parecia que você não estava me ouvindo. Não, tô ouvindo. Mas é assim um negócio esquisito. Agora, ontem, qual foi a reclamação? O São Paulo, goleiro Rafael. A seleção, hein? Não queria jogo. Tiro de meta para ele era uma peça de teatro. E ia para lá, ia para cá, e fazia isso, fazia aquilo. Nada de bater o tiro de meta. A torcida ficava no pé. O grande lance é que as televisões não mostram o áudio e o som do estádio, porque uma hora toda a torcida do Palmeiras gritou vergonha, vergonha, com o que fizeram ontem, uma arbitragem péssima, jogador agarrado, puxado pela camisa, gruda no pescoço. São Paulo fez isso. E o juiz dá a falta, mas não dá amarelo, e às vezes nem falta dava. E aí uma falta de jogo que o Vitor Reis do Palmeiras fez, primeira, no segundo tempo, amarelou para ele. É injustiça, critério, aquela coisa toda, e aí fica meu lado, fica ruim, porque é para o Palmeiras, mas se fosse o contrário, eu falaria também, tá? Falaria mesmo, porque a arbitragem é muito ruim. Esse Klaus
Se ele é palmeirense, deixa ele então torcendo. Não apita mais não, pelo amor de Deus. E são os popstars, né, da nossa arbitragem, algo que eu também não consigo entender ele, o Daronco. Daronco não consegue correr, diz que ele no escanteio ele fica conversando com o jogador para tomar fôlego. Isso aí vazou. Vergonhoso. É muito vergonhoso. Aí alguém falou hoje numa rádio de grande repercussão nacional, numa rádio muito conhecida aí, que eu não vou falar, né? Claro, aqui agora. O Brasil tem que trazer árbitros da Europa, profissionalizar e trazer árbitros europeus, pega uns árbitros lá, uns bons e traz para apitar aqui. Você acha que isso vai acontecer, Nilson? Nunca. Eu acho que não vai acontecer. Acho que não deveria acontecer. Eu tenho uma experiência muito ruim como torcedor com um árbitro estrangeiro, né? Eu nunca mais vou esquecer o nome do tal do Javier Castrilli. Era só uma semifinal de Campeonato Paulista, pro Corinthians não valia nada e ele operou a Portuguesa em 2 gols do Corinthians. Então, eu tenho ranço de árbitro internacional. Acho que a gente tem que valorizar a nossa mão de obra, mas mais do que isso, qualificar a nossa mão de obra. Eu tenho um desenho na minha cabeça, pode ser utópico, até porque eu sou, né? Na rádio falavam que eu era a velhinha de Taubaté, eu nem lembro direito quem é a velhinha de Taubaté, mas diziam isso, que era um personagem, se não me engano, do Jô Soares, que sempre via as coisas boas dentro das coisas ruins. Mas o meu sonho aqui no Brasil em relação à arbitragem, não acho que remuneração é o problema. Os caras ganham 7 pilas para apitar um jogo. Se apitar 4 jogos no mês, a gente tá falando de 28 mil. Tem gente que estuda há 20 anos e não ganha metade disso dentro de um mês. Então, não é a questão da remuneração. O meu sonho, sabe qual é? Divisões de árbitros. Avaliação rodada a rodada, campeonato a campeonato. E os árbitros, os piores árbitros, caem de divisão da Série A para a Série B. O ano que vem você vai apitar só a Série B, amigão. Sim. Porque você precisa acertar, você precisa estar bem fisicamente para ganhar a grana, e é claro que os árbitros da Série A ganhariam mais que os árbitros da Série B, que assim ganhariam mais que árbitros da Série C. Enfim, por que não criar um ranking de árbitros? Repito, na minha concepção, remuneração não é o problema, até porque a dona CBF, se tem alguém rico nesse país, é a CBF. Então é meu sonho. Divisões de árbitros no Brasil. E é muito simples, gente. Quantos jogos a gente tem por rodada? São 20 times, nós temos 10 jogos por rodada, 10 árbitros. Sei lá, você pode até colocar lá 12 na primeira divisão, 12 na segunda, 12 na terceira, e aí a divisão de acesso à Série D, porque tem mais jogos, enfim, mais árbitros. Não é difícil. É preciso vontade e coragem. Porque aí os caras vão estar na berlinda também. Assim como o atacante que perde gol, assim como o técnico que escala mal, o cara vai precisar acertar para se manter na divisão, para continuar ganhando a grana boa que ganha. Porque a gente fala, desde criança eu escuto falar, fulano é apitador, mas é farmacêutico, é escriturário, enfim, é contabilista, é contador. Já teve advogado, delegado. Mas a maioria, o delegado, quando você pega um dulcídio lá atrás, que a remuneração era menor, ok. Mas hoje esses caras não, os tops não precisam ter outra profissão. Eles vivem do apito. Inclusive, apitam várzea pelo mesmo valor que apitam jogos da CBF. Então, se o fulano tá de folga, ele vai apitar. Vamos pagar, ele vai apitar. Enfim, para mim tinha que ter uma divisão de árbitros no Brasil. A, B, C e D. Para melhorar a qualidade, bem remunerados, com CT para eles treinarem. E, enfim, São Paulo, no Rio, e nas grandes cidades onde tem mais times. E com o VAR, tem divisão que não tem o VAR, um treinamento especial e melhorar também essa questão do VAR, que é uma coisa que ainda no Brasil está deixando a desejar. Na Europa parece que funciona melhor. Nilson, novo líder é o Botafogo de novo, tem 46 pontos. Fortaleza, grande surpresa, 45 pontos. O Palmeiras vem com 41, na sequência o Flamengo também tem 41. São Paulo e Bahia, 38. São Paulo sai
do G4, vai para a 6ª posição. O Corinthians é o primeiro fora da zona do rebaixamento, em 22 pontos. E o Vitória, que joga hoje contra o Cruzeiro, e o jogo é na Bahia, se vencer, coloca de novo o Corinthians na zona do rebaixamento. Qual a chance do Vitória vencer o Cruzeiro hoje no Barradão às 8 da noite? Vão achar que eu tô de pegação no pé com o Corinthians, mas o Vitória é favoritíssimo hoje. E eu explico por quê. Quinta-feira, o Cruzeiro jogou com um time que é famosinho, tal de Boca Juniors em La Bombonera. E empatou em 0-0, isso pela Sul-Americana já mata-mata. E na quinta recebe, né, na quinta dessa semana, recebe o Boca novamente, aliás, recebe o Boca, não, enfrenta o Boca novamente, aí recebendo o Boca no Mineirão. O Cruzeiro vai vir com um time absolutamente alternativo hoje. E o Vitória, na minha concepção, se tivesse na loteria esportiva, era seco coluna 1, era seco no Vitória, Carlinhos. Grande chance do Vitória fazer 3 pontos, porque o Cruzeiro, como você disse, deve colocar um time reserva, alternativo, ou quase juvenil, porque não vai colocar os melhores e principais jogadores para viajar para a Bahia. Podem até viajar, mas não vão jogar. Vão ser preservados, porque é simplesmente Boca Juniors pela Sul-Americana, jogo que vai render muita coisa, vai ser um bom jogo de 2 grandes clubes do Brasil e da Argentina. É isso, Nilson. Série A pegando fogo, 23ª rodada. O Corinthians lutando para sair dessa zona incômoda. Saiu, mas hoje pode voltar nessa segunda noite se o Vitória conseguir a vitória, vencer o jogo. E a gente volta na quinta-feira com mais um Cenário da Bola para trazer informação para o torcedor do São Bento a respeito da primeira partida contra a Portuguesa, mata-mata, oitavas e final, Copa Paulista. Será que vai ser na terça, 8 da noite? A Portuguesa também tem que aceitar, a federação tem que autorizar, é o pedido da diretoria. Enfim, a gente vai trazer mais informações e depois tudo que vai acontecer na Libertadores. Teremos 2 paulistas, será, na próxima fase, se confrontando de novo Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras passa pelo Botafogo nessa quarta ou não? Eu já errei, né? Eu achei que o Palmeiras venceria os 2 jogos. Eu continuo achando que o Palmeiras classifica e que o São Paulo classifica. Então, o meu prognóstico é que teremos mais choque-rei aí. Haja choque, né? E a briga ontem no final do jogo, não sei se você viu, a confusão toda. Lamentável. O pessoal comemorando, o São Paulino não aceitou, já foi pra briga. Aí tem 2 jogadores que brigaram, você não acredita. Eles moram no mesmo condomínio. Foi falado lá. Você acredita? Moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio, não sei se é prédio. E aí fica ali aquela, mas depois como é que nós vamos se encontrar lá tal? Mas jogo é jogo, futebol é futebol, você comemora. É igual a gente quando joga por aí, a nossa pelada de final de semana. Eu já parei, não jogo mais, não dá mais tempo. Mas é lamentável a briga, né? E aí, não sei o que o Klaus colocou na súmula, mas ele foi pro VAR. Olha a função do VAR. Ele foi no VAR para ver o que aconteceu na briga final. É para isso o VAR? Não. Estão subutilizando o VAR, né? Pega imagens da TV, pega imagens. É que ele foi usar só a telinha do VAR, né? Para ver o que aconteceu. Acaba ajudando para você também ter decisões, decisões e punir quem tem que ser punido. Agora, o São Paulino fez o gol, foi lá chutar a bandeira do Palmeiras, né? No pau da bandeirinha. Foi o Luciano que fez isso. Mas o Luciano. Esse jogador em específico, Carlinhos... Ele é meio zureta da cabeça, né? Não? É completamente maluco. Ele atrapalha o São Paulo, na minha concepção, tá? Mais atrapalha do que ajuda, porque ele pensa que é craque e depois pensa que é, sei lá o que ele pensa que ele é. Não pensa, ele não pensa. Não pensa. E acabou atrapalhando e prejudicando o São Paulo. Prejudicando o São Paulo mesmo. É isso, Nilson. Tem muito assunto, mas vamos deixar para quinta-feira? Vamos lá. Quinta-feira voltaremos com o Cenário da Bola. Rapidamente, o último destaque meu aqui para esporte local. Tivemos a primeira rodada da Taça Cidade de Sorocaba, a primeira divisão da Várzea desse fim de semana. Destaque aqui para alguns resultados, não é? O atual campeão Vila Helena venceu o Jardim Planalto por 3-0. O vice-campeão
Temos aí essa rivalidade nos últimos anos. O Enquadros venceu o Atlético do Éden. Sonora goleada por 6-0. Mais um rápido destaque aqui para o América, que venceu o Alvorada por 5-0. Tivemos bons jogos na várzea durante o fim de semana. Carlinhos. Bons jogos mesmo. E, aliás, um jogador que joga na várzea aqui, que é o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, estava lá ontem sendo homenageado também. O Jailson também joga por aqui, tem outros jogadores. Eu falei só dos 2 goleiros. Nilson, é isso, fechou, né? Fechou, Carlinhos. É isso. Semana muito legal com Libertadores. Brasileirão volta no final de semana e o São Bento começa a sua fase de mata-mata, buscando o título da Copa Paulista. Quinta-feira tem mais Cenário da Bola. Fique com Deus, até mais. Abraço, Nilson. Valeu. Valeu, tchau. Tchau, tchau.